entrevista de hoje nós temos o professor Demétrio de Azeredo Soster, que é coordenador do curso de Comunicação Social na Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele é o coordenador do projeto das Agências Experimentais de Comunicação e foi o coordenador do colóquio que aconteceu em janeiro desse ano. Bom dia, professor. Qual a principal importância, qual a importância das agências de comunicação para a formação dos estudantes em comunicação social? Nós entendemos, quando eu digo nós, eu estou me referindo às agências que dialogam, principalmente com o colóquio de agências experimentais de comunicação, mas sobretudo em termos de nível superior, que a instância agência experimental é fundamental na formação do aluno de jornalismo, mas também de publicidade, de relações públicas e das demais habilitações que os cursos têm. Por que eu estou dizendo isso com tanta contundência? Porque à medida em que o aluno tem, ainda na instância graduação, de trabalhar numa perspectiva de aplicação da prática acadêmica que ele exercita ao longo de sua graduação, mas com foco muito claro no que ele vai fazer logo ali adiante no mercado, sem perder com isso a capacidade de reflexão crítica, enfim, ele fatalmente vai estar antecipando muito da experiência que vai ser exigida logo ali na frente. Então, uma agência experimental, seja ela de jornalismo ou das demais habilitações, como eu coloquei, em termos de graduação, não é algo da ordem do talvez seja importante e talvez seja interessante. Do meu ponto de vista, é algo fundamental, observando fundamentalmente o processo de formação do aluno. Se eu estou falando de formação, eu estou falando também de trabalho do professor na relação sala de aula com o aluno, dá mais amplitude, dá mais largura, enfim. Eu acho que muito mais do que algo que pode vir a ser, é preocupante quando se ouve falar aqui e ali que alguma instituição não tem agência experimental. Isso é extremamente preocupante, porque nós não estamos falando de prática privada, nós estamos falando de prática acadêmica que fatalmente vai dialogar com o mercado logo ali adiante. Então é preciso, desde já, que os alunos tenham uma ideia muito clara, para além do que já vi em sala de aula, de como isso se estabelece. E qual é a situação atualmente no Brasil? Quantas existem? O senhor está vendo algum crescimento nesse número? Eu costumo responder essa pergunta com uma frase bíblica: eis o mistério da fé. Né? Em termos de Rio Grande do Sul, eu posso dizer com alguma tranquilidade, ou melhor, de região sul, mas particularmente de Rio Grande do Sul, eu posso dizer com tranquilidade que existem cerca de 20 a 30 agências experimentais. Mas isso em nível de Brasil é uma incógnita. Primeiro que não há estatística nesse ponto que comprove quantas instituições efetivamente tem. Segunda, porque muitas das que têm estão em processo, ou seja, estão pensando em implantar ou não implantar. Terceiro, porque em alguns casos as agências experimentais se confundem com as assessorias de comunicação das próprias instituições. Então é um quadro a ser descoberto. E é por isso que eu reitero a importância do colóquio das agências. Nós realizamos esse ano, em janeiro, dia 12 de janeiro, na universidade em que eu trabalho, a segunda edição do colóquio. Nós realizaremos a terceira no município da região metropolitana de Porto Alegre, que é Novo Hamburgo, na Fevale. E a ideia daqui para frente é que ela alargue cada vez mais as suas fronteiras para que a gente possa começar a sistematizar um pouco melhor isso. E como é feita a criação das agências e quem pode trabalhar nelas? Os alunos, fundamentalmente os alunos. As agências, elas estão previstas nos planos pedagógicos dos cursos, né? Quer dizer, o curso, para além da formação, tem que ter um espaço de experimentação, né? Quer dizer, isso faz parte da matriz de composição dos cursos. Quem pode trabalhar? Os alunos, fundamentalmente os alunos, coordenado por professores. É preciso ter muito claro que quando a gente fala em agência experimental, nós não estamos falando em uma agência formal de notícias ou uma agência de PP, por exemplo. Não, nós estamos falando de um espaço em que tanto jornalistas quanto publicitários, como das demais habilitações, têm a possibilidade de trabalhar, de exercitar a prática acadêmica no âmbito de sua formação. Ou seja, isso não é uma perspectiva que atende a um público externo, por exemplo. Não que esteja impedida legalmente, não é isso. Mas me parece que do ponto de vista pedagógico é dessa forma que a gente deve proceder. Quer dizer, a agência ela tem que dialogar, por exemplo, com a semana acadêmica
como nós fazemos, né? A agência experimental dá conta da semana acadêmica, seja na organização pela Relações Públicas, na identidade visual e marketing pela publicidade, na veiculação de notícias a respeito e cobertura fotográfica pelo jornalismo, no registro pelo pessoal de produção de mídia audiovisual, para ficar nas quatro habilitações que nós temos. Então quem pode trabalhar? Os alunos, fundamentalmente os alunos e ninguém mais além dos alunos, salvo eventualmente algum funcionário para algum trabalho mais duro que não seja da competência da formação. E qual foi o principal tema debatido nesse segundo colóquio? E se já existe uma previsão para o próximo? Sim, claro que sim. O tema, de novo, foi a formação, né, a importância da formação na composição profissional dos alunos, mas, sobretudo, o diálogo ético que tem de se estabelecer e a troca de experiência entre as agências. Ou seja, nós pensamos muito nessa edição como a formação, assim como o fórum aqui, como elemento constituinte e legitimador do campo, só que agora da comunicação não apenas do jornalismo. Sob outro ângulo, nós estamos começando a alargar as fronteiras, né? Ela se iniciou gaúcha, nesse colóquio nós já tivemos presença do Paraná, o professor Gadinho esteve lá conosco, e a ideia é que a partir de Novo Hamburgo, do próximo encontro, mais estados estejam representados. Então essa é uma perspectiva muito importante que nós temos. Segunda questão que foi muito trabalhada é a apropriação por parte dos alunos da processualidade das agências, né? Quer dizer, hoje a gente é a segunda edição, mas ela é feita por professores. Os alunos participam com seus relatos de experiência. Então a ideia é que os alunos se apropriem dessa prática e nessa apropriação eles tenham mais voz, enfim. Então eu diria que o caminho daqui para frente é isso, é uma maior troca de experiências, mas também um alargamento das fronteiras para que não fique só no âmbito do Rio Grande do Sul e também apenas da região sul. Obrigado. Ajudei vocês?